Oi, oi, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao novo canal Papo Fora da Caixa. Eu sou Fabrícia, sou terapeuta há mais de 18 anos e uma eterna buscadora de entendimento do ser humano, de entendimento da vida. E esse canal, como o primeiro vídeo que eu postei, né, eu abrir com o objetivo da gente conversar sobre algumas coisas mais profundas, né? Que na verdade são coisas que eu converso normalmente com os meus pacientes, com os meus amigos, né? E algumas coisas que foram, ao longo da minha vida, foram buscas minhas, né? De entendimento de quem eu sou. Eu sempre tive esse questionamento desde muito pequena, né? Quem me conhece sabe, né? Eu sempre digo que eu sou uma rebelde, né? Mas não uma rebelde no sentido negativo, né? De guerra, muito pelo contrário, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita paz, de muita sempre buscando esse caminho da paz, né? Comigo mesma, inclusive, né? Principalmente, que é o principal, né? E para isso, hoje eu sei mais que nunca que a gente precisa se entender, né? Se identificar quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, quais são os meus objetivos, né? Como eu lido comigo mesma, como eu lido com as pessoas, tudo isso é necessário que a gente entenda para que a gente realmente consiga encontrar essa verdadeira paz, né? Então, eu vou começar com um tema hoje, que é um tema que eu tive muita resistência, mas eu acho que é primordial a gente falar, que não é muito falado, inclusive, e é a origem de diversas questões emocionais mal resolvidas que nós temos. Isso eu estou falando por lidar com essas questões com os meus pacientes e até com as minhas próprias questões. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre violência psicológica, tá? A violência psicológica, ela tem uma origem muito complexa, tá? E que é por isso que é tão difícil a gente falar, porque quando a gente fala de violência psicológica é preciso mexer no seio familiar, né? Porque as primeiras violências psicológicas que nós sofremos é com as pessoas que deveriam nos proteger, tá? Normalmente é o pai e a mãe, são os primeiros a fazerem essa violência psicológica. Muitas vezes, né, abrindo uma observação bem importante, na maioria das vezes fazemos, e eu também sou mãe, e eu posso dizer isso, fazemos de forma inconsciente. Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: nós seres humanos, isso os estudos sociológicos, eles falam sobre isso, nós somos frutos do meio que nós vivemos, né? Tudo aquilo que a gente, quando criança, a gente convive, ouve, pratica, vê os outros praticando, se torna uma coisa habitual. É muito difícil a gente questionar um hábito que a gente teve desde criança e que as pessoas em volta de nós tinham, né? E aí que entra a grande questão da violência psicológica, porque os pais acabam repetindo padrões que também foram feitos com eles, né? Sem muito questionamento e às vezes de forma inconsciente, porque o nosso inconsciente é muito complexo. Nós vamos ter outros vídeos para a gente conversar sobre isso, porque eu vejo que isso é a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem de entender. Só quem estuda mesmo e quem não tem medo de enfrentar suas sombras é que entende essa questão do inconsciente. A maioria de nós agimos de forma inconsciente com aquilo que já foi registrado lá, né, que está lá na memória, né? A memória faz parte do inconsciente. E o nosso inconsciente, ele tem a tendência de sempre trazer as nossas sombras à tona com o intuito de que a gente resolva aquele problema, né? Então, uma criança que ela é criada num ambiente em que xingar é normal, maldizer o outro é normal, evidenciar os defeitos do outro é normal, ele como adulto ele vai repetir isso.
tá? Vai ser muito difícil ele conseguir questionar isso. E quando ele não repete, ele vai achar normal que outras pessoas também façam isso com ele quando ele se torna um adulto. E aí é que se origina muito as questões de relacionamentos abusivos. Isso, quando eu falo disso, eu não estou falando só em relação à mulher, tá, gente? Porque também existe mulheres abusivas em menor quantidade, porque a questão da natureza masculina, ela tende mais para esse lado da violência, né? Mas não quer dizer que nós mulheres também, se a gente veio de um ambiente muito tóxico, né? Principalmente de pais e mães narcisistas, né? Que aí, quando eu falo de narcisismo, muito cuidado, porque eu não estou falando de um comportamento de um modo geral, é uma patologia de comportamento que é muito mais sério, né? Não é simplesmente uma pessoa egoísta que só pensa nela, não. É uma série de comportamentos que se define como um narcisista, tá? E a gente não pode sair falando, fulano é narcisista, porque é muito, muito complexo essa definição aí. Até para os profissionais de psicologia, muitas vezes é complexo, tá? Porque não é tão simples assim, tipo assim, tem aquela listinha ali, aquela receitinha de bolo, e se encaixou ali, tá tudo certo. Não é assim, tá? Então, quando a gente vem de um ambiente assim, ou a gente vai se tornar um abusador, tá? Quando a gente vem de um ambiente de violência psicológica, a gente vai se tornar um abusador, ou a gente vai aceitar o abuso sem questionamento. Sofre, e isso eu tô falando porque eu já passei por isso, né? A gente sofre, vê que aquilo não tá certo, né? Mas não consegue muitas vezes sair, né? E agora, nesse período de quarentena, a gente observa que está acontecendo muito mais, porque as pessoas ficaram muito mais presas dentro de casa, né? Aqueles que já tinham um relacionamento, né? Por isso mesmo que tem havido até muitas separações, porque relacionamentos que já não estavam bem, né? E não fizeram nada para que aquilo melhorasse e acabaram sendo destruídos, né? E então, era sobre isso que eu queria falar, né? Que essa questão vem lá de trás, tá? E por isso que é tão difícil a gente aceitar que nós temos essa origem, né, de violência psicológica, porque nós temos uma imagem que é uma imagem natural, por ser as pessoas mais, um vínculo mais forte que nós temos, que é pai e mãe, né? E aí, quando eu falo de pai e mãe, eu não estou falando só de pai e mãe biológicos, né? Eu estou falando daqueles que cuidam, daqueles que deveriam proteger a criança, tá? E aqueles pais, muitas vezes, na maioria das vezes, também fazem a violência de forma inconsciente, porque também sofreram violência, tá? E é aí que eu chego num ponto muito sério. Então, vamos agora falar das consequências, né? Uma criança que sofreu abuso psicológico, tá? É muito difícil da gente detectar, porque, como eu disse, para a criança aquilo ali é natural. Por exemplo, se a mãe, a sua mãe, falou para você que você é burra, que você não ia dar certo na vida, você acredita, porque é o natural, né? Para a criança, a mãe está protegendo. E ainda existe, gente, o absurdo de ainda falarem, né? Assim, eu estou falando isso porque eu te amo. Então, qual a noção de amor que fica registrado no inconsciente dessa criança que foi abusada psicologicamente? Que quem ama, abusa. Quem ama, xinga. Quem ama, coloca para baixo, tá? Então é muito sério isso, gente, e nós precisamos rever muito, e a quarentena está sendo uma oportunidade maravilhosa para isso. Na minha visão, tá? Aqui esse canal é para isso, eu estou falando coisas da minha parte teórica, que eu estudo muito, mas eu também estou falando das minhas vivências, não só a minha vivência particular, mas também do que eu ouço dos meus pacientes, tá? Então nós precisamos
na minha opinião, aproveitar esse tempo da quarentena para a gente rever os comportamentos, e isso é o meu comportamento que eu preciso rever, não é o do outro, tá? Porque essa autorresponsabilidade é uma coisa muito séria. Então nós precisamos reconhecer, e até falar isso com meu filho. Esses dias eu até fiz uma ligação de vídeo com a minha filha e até falei isso para ela, né? Que a gente precisa reconhecer, meu filho, me desculpe, naquele momento eu fiz isso com você, porque naquele momento era o nível de consciência que eu tinha, tá? Mas não é uma verdade. Hoje eu tenho outro nível de consciência, então se liberte disso, né? Esses dias eu ouvi até uma amiga falando isso e eu fiquei tão feliz, assim, uma amiga muito querida, né? Que a gente troca muita informação, porque ela também estuda psicanálise, né? Então a gente tem muita afinidade nessa parte do desenvolvimento humano, né? E a gente conversa muito sobre diversos temas que eu ainda vou abordar aqui nesse canal. E ela falou isso pro filho dela, né? E eu acompanho, quando eu conheci ela, o filho era bem pequeno e é bonito ver essa trajetória dessa nossa evolução, né, como ser humano, a gente reconhecer também os nossos erros e fazer com que o filho entenda que ele pode seguir em frente, que aquilo não é uma verdade, era o nível de consciência que se tinha naquele tempo, né? E isso é um nível de evolução muito importante que a gente precisa alcançar. E também estou falando isso para quem ainda, para os jovens, para quem não teve filho ainda, para já trabalhar o seu emocional, para você se libertar de cargas que colocaram em você, para que você não passe isso para os seus filhos. E também estou falando para aquelas pessoas que se reconhecem nessa situação de ter sofrido violência psicológica na família de origem, tá? Para dizer que só o autoconhecimento liberta. Quando você verdadeiramente se conhece, você entende que você não é nada daquilo que as outras pessoas falam. Você é simplesmente aquilo que você nasceu para ser. E só quem pode reconhecer aquilo que você nasceu para ser é você mesmo. Tá? Só você. Então existe solução, gente. É fácil? Falo por experiência própria, não é nada fácil, tá? Porém, é libertador. A única liberdade que nós temos de verdade nessa vida é saber quem nós somos de verdade, tá? Não aquilo que as pessoas falam, principalmente aquilo que as pessoas falam de negativo. Seja quem for, seja seu pai, seja sua mãe, seja um professor, seja um amigo, seja um irmão, seja uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, seja quem for, um padre, um pastor, um pai de santo, o que falam de negativo e colocam um rótulo em você, não assuma para você. Questione se você pode melhorar naquele aspecto, mas não assuma totalmente para você essa carga, porque essa carga é do outro, como Jung sempre fala, né, em todos os escritos dele, né? Aquilo que o outro fala para você é relacionado com ele mesmo. Então, para que eu vou dar importância? Eu posso até rever dentro de mim, avaliar se eu preciso melhorar naquele aspecto, mas eu não preciso assumir aquilo como sendo meu. Principalmente se aqui dentro eu falo, não, poxa, eu não sou isso, né? Vamos dar um exemplo, né? Se alguém fala que você é egoísta, ou que você é desonesto, ou que você é um mau profissional, tudo isso você precisa avaliar se é verdadeiro. Lógico que aí depende de como a pessoa fala. O que define uma violência psicológica? É a forma que a pessoa fala. Porque defeitos todos nós temos, né? E amigos verdadeiros, pessoas que amam, falam dos nossos defeitos, mas vão falar de forma amorosa, né? Não vão falar de forma violenta. Amor e violência não tem conexão, minha gente. Não acostumem com coisas que não são normais, tá?
O normal tem que ser o amor, a compaixão, a fraternidade, o olhar para o outro com compaixão. Isso é que tem que ser o normal. Nós acostumamos com o normal de falar, de brigar, de xingar, como se isso... E não é normal, minha gente. Quando nós aceitamos isso de qualquer pessoa, é sinal de que nós estamos doentes emocionalmente. Precisamos mudar o outro? Não necessariamente, porque às vezes o outro não está disposto à mudança. Porque na maioria das vezes as pessoas que fazem a violência psicológica, elas acham que elas estão certas. Porque elas já vieram lá de trás assim, já também passaram por um ambiente assim, tá? Então mude você, trabalhe sua autoestima, reconheça verdadeiramente quem é você. É um processo árduo, porque a gente olhar para dentro da gente é muito complexo, mas é libertador. É a única liberdade que nós precisamos buscar, é essa, tá? Nós não precisamos a liberdade, como muitos de nós estamos esperando, de voltar para as aglomerações, a liberdade de ir e vir. Nós precisamos só da liberdade de ser quem nós somos, tá? Então procure ajuda, converse com pessoas que tenham realmente conhecimento também, além de conhecimento, tenham experiência de vida para olhar para o seu problema e não apontar o dedo, tá? Porque uma ação terapêutica, ela depende também de que nós sejamos olhados, a nossa dor seja olhado com amor e não com julgamento, porque nem um ser humano tem o direito de julgar o outro, porque todos nós somos feitos de luz e sombra, tá? Todos nós. Então, mesmo onde a gente não está enxergando luz, existe luz. E se você não está enxergando a luz do outro, é porque a sua também está bem apagadinha. A sua sombra anda muito exaltada, né? Então, nós precisamos olhar mais para dentro de nós, para rever quem nós somos e nos conhecer verdadeiramente, para que a gente encontre essa paz, a paz que o Mestre Jesus tanto fala, tá? Eu vou só ressaltar aqui, esse é um canal que a gente vai falar de diversas coisas, né? Mas eu não tenho rótulo nenhum, tá? Eu sou terapeuta, mas eu não tenho um rótulo específico de uma técnica, eu utilizo várias técnicas. Eu não tenho uma religião definida, mas eu tenho uma fé inabalável, tá? Eu não me defino por jeito de vestir, nada disso. A única coisa que me define é quem eu sou de verdade, tá? E então o Mestre Jesus, para mim, é o maior mestre que nós temos. E ele nos ensina isso, né? Que é o poder do eu sou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a sua verdade, é a minha verdade, não é eu impondo a minha verdade para você. Seja quem for, não permita que ninguém imponha uma verdade para você. Questione se aquilo faz sentido para você, tem que conectar com o seu coração, gente. Às vezes as pessoas falam determinadas coisas, né, jogam algumas verdades para você e aquilo bate no seu coração e você fala, não, mas não é isso. Então acredite na sua verdade, é o seu coração falando, tá? E mesmo que você não questione a outra pessoa, não aceite aquela carga que ela está jogando para você, por favor, tá? Só assim é que nós vamos conseguir construir um mundo melhor, com pessoas mais seguras de quem são verdadeiramente. E outra coisa que eu gostaria de falar, né, que é muito importante também, é a importância de nós também darmos para o outro exatamente esse contrário do que nós recebemos, talvez, de carga, né, de coisas negativas, de palavras negativas, de rótulos negativos. Sejamos mais amorosos.
Só quem se conhece verdadeiramente, quem conhece a sua essência divina, é que sabe amar o outro verdadeiramente, é que consegue entregar esse amor para o outro, tá? Como também o nosso mestre ensinou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, gente, a gente conhecer, porque a questão da sombra, quando a gente fala da sombra, eu vou falar num outro vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. A questão da sombra, ela só é resolvida, que são os nossos defeitos, digamos assim, né? Sombra e luz são a mesma matéria. É como se fosse uma balança, né? Se a luz está mais para cá, evidencia mais a luz. Se a sombra está mais para cá, evidencia mais a sombra. A sombra também é necessária, porque ninguém é totalmente bom. E o que faz a gente querer ser cada vez melhor é a nossa sombra, né? A gente saber que a gente tem defeito, é entender que nós precisamos sempre melhorar, tá? Porque se não tivesse, tem até a música do Lu Santos, né? Não haveria luz se não fosse a escuridão. É isso aí, que é o que a medicina chinesa fala, né? O universo todo ele é feito dessa dualidade, né? De luz e sombra, de bom e ruim, de quente e frio, de dia e noite. Essa dualidade está no universo e está dentro de nós também, porque nós somos parte desse universo, né? Nós não somos uma coisa que não conecta, nós somos inclusive todos conectados, né? E nós precisamos até entender muito isso. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou apontando para mim muito mais. No sentido de dedo também, que é muito comum as pessoas usarem essa metáfora, né? Mas não é nem nesse sentido que eu estou falando. Porque se alguma coisa me incomoda no outro a ponto de eu apontar o dedo para ele, é porque aquilo ali está incomodando em mim. Porque eu estou vendo no outro e está despertando em mim aquilo que eu quero esconder. Entende? Então, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Tá? E foi o que Jesus ensinou, que foi o maior terapeuta que nós temos, é Jesus. É só pegar o evangelho, para quem é tão religioso, eu vejo tantas pessoas que são religiosas, gostam de ficar pregando sobre Jesus, como se Jesus fosse o salvador, no sentido de, só eu clamar por Jesus e acabou. Não, é praticar aquilo que ele ensinou, tá? É só assim que nós vamos realmente salvar o planeta Terra, né? É só assim que nós vamos nos salvar. Praticando aquilo que ele ensinou, tá? Então, vamos partir para o nosso autoconhecimento. Existem várias formas, existem terapeutas, existem psicólogos, tem várias formas, gente. Hoje o mundo é conectado, a gente tem uma globalização. Não se limitem, né, com uma coisa só. Ampliem a cabeça de vocês, porque é só assim que a gente conhece realmente a gente mesmo, porque nós temos uma série de coisas aqui dentro, nós não somos uma coisa só, ninguém tá? Nós somos uma diversidade de, vamos dizer, de personas, né? De situações em que nós somos de jeitos diferentes e tá tudo certo, né? Agora, não justifiquemos os nossos defeitos, como, por exemplo, eu tenho um temperamento forte, por isso que eu grito com você. Não aceite isso. Se você tem um temperamento forte, e aí eu vou passar uma experiência minha, eu tenho um temperamento muito forte. E as pessoas que convivem comigo me acham super calma, e eu sou mesmo. Para me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito séria. Mesmo assim, eu vou tomar uma posição, mas sem violência, sem apontar o dedo para o outro, sem agredir o outro, sem xingar o outro. Eu simplesmente vou me posicionar para me defender, né? Mas e eu tenho um temperamento muito forte. Eu falo que quando eu era mais nova, eu falava que é como se, e eu falo isso até hoje porque eu sinto isso, é como se eu tivesse aqui dentro uma onça, tá? E ela tá dormindo, mas quando pisa no pé dela, ela acorda, e já acorda atacando. Né? Então é mais ou menos isso. E aí depois a gente vai falar num outro vídeo sobre essa questão do ataque, né? Também é um outro assunto que eu tenho para conversar com vocês, tá bom?
Então, sejam bem-vindos ao canal, né? Espero que vocês gostem, deixem comentários, curtam, compartilhem com os amigos, se vocês acharem interessante o conteúdo, tá? E se inscrevam no canal também, né? Para dar uma força, para a gente poder falar de coisas mais amplas, né? Ok? E mandem sugestões daquilo que vocês também querem que a gente converse, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Namastê, a divindade que habita em mim. Saúde a divindade que habita em você. Tchau, gente.